pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa última aula sobre ação penal. Na verdade, o último bloco de ação penal, tá? Retomando aqui a aula passada, nós falamos da renúncia e do perdão do ofendido. Institutos ligados à ação penal privada. Institutos ligados à ação penal privada. Lembra disso? Revisão, rapidinho. O que é renúncia e o que é perdão? Renúncia é a desistência do direito de propor a queixa-crime. É a desistência de iniciar um processo de ação penal privada, tá bom? E o que é perdão? É a desistência de dar prosseguimento numa ação penal privada, tá beleza? A renúncia, ela é unilateral, o perdão é bilateral. Por que é unilateral a renúncia? Porque só precisa de um lado, o lado da vítima. Basta a vítima querer, ela renunciou. O outro lado, qual seria? O réu, que seria o querelado, que nem é querelado ainda, não precisa aquecer, não precisa aceitar. Até porque eu não sou obrigado, eu não tenho como obrigar você a me processar. Tá bom? Eu pratiquei uma calúnia contra você, você que vai me processar, você que tem o direito de renunciar. Você renunciando, não tem como eu falar por aí, não. Você tem que me processar porque eu quero me defender. Como assim? Já o perdão é bilateral. Precisa dos dois lados, as duas partes. Tanto o réu, que é o querelado, quanto o querelante. O querelante oferece o perdão e o querelado tem 3 dias para aceitar ou não. Eu aceito. Expresso, renúncia expressa, aquela que vem através de uma declaração escrita, e a tácita, comportamento incompatível com o direito de propor a queixa. Da mesma forma, o perdão, expresso ou tácito, mesma explicação. No que tange a renúncia é indivisível, a renúncia 1 abrange a todos, ou processa todo mundo, não processa ninguém. No que tange ao perdão, a abrangência é total também. O perdão ofertado a um a todos existente, não gerando efeito para aquele que recusar. Muito bem. Feita essa revisão, assunto novo, perempção. Lá do artigo 60 do Código de Processo Penal. O que é a perempção? A perempção é uma sanção, tá? É uma espécie de punição, vamos dizer assim, né? Não é exatamente uma punição, mas é uma sanção que o querelante, a vítima, sofre por se mostrar desidiosa, por se mostrar desleixada com a continuação do processo, com o cuidado com o processo, tá certo? Vou te dar um exemplo. Você está me processando num crime de calúnia. Se você está me processando é porque você não renunciou. Porque se você tivesse renunciado, sequer você teria dado início ao processo, concorda? Isso. Você está me processando. Durante o processo, você pode me perdoar. O processo caminha para uma sentença. Durante o processo, você pode me perdoar. Você oferece o perdão. Então, você não renunciou, faz de conta que você não perdoou também. Mas, marcou uma audiência, você, querelante, que está me processando, simplesmente não comparece na audiência e não justifica a sua ausência. Não compareceu por quê? Porque estava doente? Porque sofreu um acidente? Porque tinha um compromisso previamente agendado? Não, você simplesmente não vou nessa audiência, não estou mais afim. O Estado entende que você não quer mais dar continuidade no processo, apesar de você não ter emitido formalmente o perdão. Mas você cai em perempção, porque essa conduta de não ir lá na audiência e não justificar, você se mostrou para o Estado desidioso, desleixado. O Estado entende que você não quer mais continuar com o processo e vai arquivar o processo por perempção. A perempção também é causa de extinção da punibilidade, ou seja, vai arquivar. E o sujeito continua com a ficha limpa. Por quê? Porque você caiu em perempção, sequer chegou na sentença. Arquiva-se o processo, extingue-se a punibilidade. Então é este instituto que estudaremos agora, a perempção. Tá bom? Quais as hipóteses que o Código de Processo Penal coloca que caracterizam perempção? Primeiro,
deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Opa, cuidado, ó. 30 dias alternados, falso, 30 dias seguidos, tá? Você está me processando. Ora, o juiz, então o processo está caminhando. Imagina que o juiz, eu pego e junto um documento, eu, réu, querelado, eu junto um documento aqui, ó. Juntei um documento. O juiz vai intimar você, vítima. Você é intimado para falar sobre esse documento. E aí, querelante, o que você tem a dizer sobre esse documento que o Marcelo Xavier juntou? Tá? Você simplesmente é intimado, deixa passar 30 dias direto e ó, tô nem aí. Não se manifestou no processo. Ora, o juiz entende, o Estado entende que você não quer mais o processo porque deixou parado por 30 dias seguidos, direto, tá bom? Essa é a primeira causa de perempção, tá bom? Cuidado, 30 dias seguidos. Não é 60, são 60 dias, 30 dias corridos, seguidos, tá bom? A outra hipótese de perempção, falecimento ou incapacidade do querelante, se não comparecer em 60 dias, o cônjuge, o ascendente, o descendente do irmão, para dar sequência no processo, para assumir o processo. Agora imagina o seguinte, você está me processando, tá bom? Num crime de ação penal privada. O processo está caminhando, caminha para uma sentença, não é isso? Todo mundo quer uma sentença. Tá bom. No meio do processo, você que está me processando, você veio a óbito. Ih, caramba, você faleceu, tá bom? Ora, o seu cônjuge, o ascendente, o descendente, ou irmão, ou seja, o CAD, cônjuge, esposo, esposa, ascendente, o pai, avô, descendente, filho, neto, bisneto, ou irmão, né? Um desses aqui, na sequência, tá certo? Como na sequência? Ó, imagina que você tem esposa, pai, filho, irmão. Todos querem assumir o processo. Não, não. Tá? Se tem todos, a prioridade é do cônjuge. Se o cônjuge não quiser, passa para o ascendente. Se o ascendente não quiser, passa para o descendente. Se o descendente não quiser, passa para o irmão. Muito bem. Bom, faleceu. O processo está em andamento. O Estado espera 60 dias. Vai cuidar do enterro, vai cuidar da situação burocrática. Depois, um desses sucessores venha assumir o processo. Porque se ninguém assumir o processo, não comparecer, né? Como assim não comparecer? Tem que ir lá, falar para o advogado, avisa aí o juiz, faz uma petição, um pedido dizendo que eu sou o irmão do querelante e estou assumindo o processo. Você tem 60 dias para isso. Se não ocorreu essa substituição, o Estado entende que ninguém mais quer o processo e acabou, já era. E extingue-se a punibilidade. Então aqui nós temos dois prazos, um de 60 e um de 30, você viu? Um de 60 e um de 30. O de 60 é em caso de falecimento e o de 30 é em caso de não dar andamento ao processo por 30 dias seguidos, tá bom? Mas, professor, volta aqui nesse dar andamento no processo. Quem dá andamento no processo, professor, não é o juiz, nem sempre. Às vezes, precisa de você para o processo andar. É aquela situação, o juiz intimou você para falar sobre um laudo, para falar sobre um documento, para informar endereço de uma testemunha, e você não fez. Deixou parado 30 dias seguidos, perempção. Então, 60 dias se não comparecer para assumir o processo, o CAD, em caso de falecimento do querelante, não só falecimento, se ele se tornar incapaz também, tá certo? Uma incapacidade declarada aí pelo juiz, o cara ficou deficiente mental, vai entrar com uma ação lá no juiz civil, vai declarar a incapacidade, tem 60 dias para assumir o processo. O CAD. A outra hipótese de perempção, não comparecer sem motivo justo a qualquer ato processual. Você está me processando, o endereço é seu, e que o processo caminhe para uma sentença. O juiz marca uma audiência, intimou você, tá? Para você comparecer na audiência, você não compareceu e não compareceu por quê? Porque não quis, porque não estava doente, senão teria juntado o atestado. Simplesmente não compareceu.
Ora, cai em perempção. Vai ser considerado perempto. Vai arquivar o processo, tá bom? Outra hipótese de perempção. Não pedir a condenação do querelado nas alegações finais. Ó. Isso. Você está me processando, você é querelante, eu sou querelado. Você tem seu advogado, eu tenho meu advogado. Você é querelante, eu sou querelado. O processo está caminhando para uma sentença. Antes da sentença, tem um documento, uma peça chamada alegações finais, que é memoriais. É nesse documento que o seu advogado vai falar tudo. Que o meu advogado vai falar tudo, tá certo? Você que está me acusando, você vai falar tudo no sentido de caracterizar a minha autoria, o dolo, tá certo? Para que eu seja condenado, tá bom. Fez alegações finais e não pediu e nem sinalizou a intenção de ver o réu condenado. Ora, o Estado entende que você não quer a sentença, que você está como se fosse desistindo naquele momento. Só que não é desistir, porque se fosse desistir seria um perdão, seria perempção. Não pedir a condenação do querelado nas alegações finais é causa de perempção. Marciano, é o querelado ou é o querelante? Não pedir a condenação do querelado. Você, querelante, vai pedir a condenação do querelado. Eu, querelado, vou pedir absolvição, claro. Tá? Extinção de pessoa jurídica sem deixar sucessor. Extinção de pessoa jurídica sem deixar sucessor. Veja bem, às vezes, quem está processando o querelado não é uma pessoa física. Agora vamos lá, você tem uma empresa, tá bom? Você tem uma loja. Uma pessoa jurídica, eu fui lá, comprei algo, não gostei, saí falando por aí que a sua loja é uma porcaria, e não sei o que e tal. Eu pratico uma difamação contra a sua pessoa jurídica, a sua loja, a sua empresa. Ora, a sua empresa vai me processar. Aqui, quem está me processando, o querelante, não é você o dono. Quem está me processando é a pessoa jurídica. Vamos colocar aqui a empresa, né? E eu sou o querelado, eu sou o réu. Muito bem. Ora, se no decorrer do processo, o processo caminha para uma sentença. Se no decorrer do processo a sua empresa fechou, extinguiu-se, acabou, encerrou-se a atividade. Não foi vendido para outra empresa. Não foi dividida. Tá certo? Ela simplesmente extinguiu. Ah, não quero mais tocar, não quero mais ser empresário, acabou. Ora, o seu processo cai também. Porque a sua empresa foi extinta sem deixar sucessor. Mas, professor, eu não morri, professor. Eu sou o dono. Eu não posso assumir o processo. Você não, porque você é pessoa física. Para assumir o processo tem que ser outra pessoa jurídica, digo, outra empresa. Ah, não, professor. E se eu vendi essa minha empresa para o meu irmão, para o meu pai, sei lá. Quem comprou vai dar continuidade. A empresa que comprou, ou seja, a pessoa jurídica, ela deixou o sucessor, porque ela foi o quê? Só você sai do contrato social e passou para uma outra pessoa física. Ou então você dividiu a sua empresa. Ficou uma parte com seu irmão e outra parte com você. Então ela tem sucessor. Tá certo? Ou você mesmo que assumiu aquela sua parte vai dar continuidade, ou aquela outra parte que foi dividido para o seu irmão vai dar continuidade. Agora, encerrou, fechou, acabou. Aí encerra, extingue-se a punibilidade pela perempção, tá certo? Por que eu falo isso, pessoal? Porque por causa da pegadinha. Sobre a ação penal indica a alternativa correta. A extinção da pessoa jurídica sem deixar sócio, extingue-se a punibilidade pela perempção. Falso. Não é sem deixar sócio, é sem deixar sucessor. Extinção de pessoa jurídica, entende-se, quem está me processando é a empresa, sem deixar sucessor. Não é sem deixar sócio. Sócio é o dono, não é isso? Não quero saber se o dono morreu, não. Quero saber se a empresa morreu, ou se ela foi passada para outro, ou se ela foi dividida, se ela foi vendida. Beleza? Então aqui, senhores e senhoras, essas são as hipóteses de perempção. Nós estudamos aqui os 3 institutos que se aplicam em ação penal privada. Já lembro, senhores, que a perempção não se aplica em ação penal privada subsidiária.
Porque em caso de desídia do querelante na subsidiária, o Ministério Público toma o processo, lembra disso? Agora, numa ação penal privada genérica, por exemplo, estes institutos põem fim ao processo em razão da perempção, tá bom? Fechamos aqui a ação penal, tá bom? Vamos para as nossas questões. Conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com oferecimento de queixa-crime pelo ofendido. Falso, falso. Se eu não falei disso, eu falo agora. Por isso que é bom o exercício, porque você acaba passando, né, um trator em tudo, tá? Senhores, contravenção penal, a ação penal em contravenção penal é pública incondicionada. Opa, então em pública incondicionada não se inicia, não se deflagra através de uma queixa, mas sim através de uma denúncia. Então, contravenção penal tem oferecimento de denúncia e não de queixa, tá bom? Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público, ao investigado e à autoridade policial, encaminhará os autos para depósito físico negativo. Quem falou? Primeiro que não é o delegado que arquiva inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial é o juiz. E pelo pacote anticrime, que está suspenso pelo Supremo, quem arquiva é o Ministério Público. E avisa o órgão superior da instituição do MP, e avisa o delegado, avisa o investigado, avisa a vítima. Se a vítima quiser recorrer, tem 30 dias. Isso pelo pacote anticrime que não está valendo. Alternativa incorreta. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância judiciária, conforme dispuser o respectivo regimento interno. Falso. É verdade que esta alternativa está de acordo com o pacote anticrime. Se você ler o artigo 28 do CPP, você vai ver que esta alternativa está quase semelhante lá do artigo 28, que é a situação de o Ministério Público arquivar o inquérito policial. E, de fato, a redação, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria a recorrer para a instância do MP e não a instância judiciária. Ah, então, pelo pacote anticrime, eu pratiquei um roubo contra você. O Ministério Público não denunciou o Marciano Pide, simplesmente determinou o arquivamento. Avisa você, manda uma intimação. Arquivei. Se você, vítima do roubo, quiser recorrer, você tem 30 dias. Mas você não vai recorrer para o judiciário, vai recorrer para a instância no Ministério Público, para o órgão superior, instância revisora dentro do Ministério Público. Está errado, colocou instância judiciária, tá bom? E veja que é uma questão que cobrou o pacote. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Verdadeiro, senhores. A queixa-crime, que é um instrumento que deflagra, que dá início a uma ação penal privada, pode ser dado pela vítima, pelo seu representante legal ou por um procurador com poderes especiais. Eu pratico um crime contra você. Você está no exterior. Você mudou para o exterior. Você não quer voltar ao Brasil para processar o Marciano. Dá uma procuração para o seu vizinho. Dá uma procuração para o seu advogado. Na procuração, você vai colocar poderes especiais. Você vai descrever o que é para fazer naquela procuração. Entendeu? Então, o que é para fazer com aquela procuração, melhor dizendo. Esta, então, é a procuração com poderes especiais. A queixa-crime pode ser, sim, proposta por procurador com poderes especiais, portanto, a alternativa D correta. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial,
O direito de representação se restringe ao cônjuge. Não, né? Cônjuge, tem mais aqui ou não? Ah, cônjuge ou ascendente. Não. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cade, faltou aqui o descendente e o irmão, tá bom? Ao sair de sua casa, caiu para delegado lá de Rio Grande do Norte, 2021. Ao sair de sua casa, em 17/5/2020, sempre que você for fazer questão, sempre que você deparou com isso aqui numa prova, você vem e destaca, tá certo? Coloca no seu resumo, porque pode ser que ninguém coloca data de graça numa prova. Deve ter alguma coisa ali que vai cobrar do candidato. Ao sair de sua casa, em 17/5/2020, Miriam foi surpreendida por faixa anônima, estendida na via pública, com diversas ofensas à sua honra. Crime contra a honra. Crime contra a honra, ação penal privada. Diante da humilhação sofrida, Miriam deixou o país e foi morar no exterior, sem se interessar em descobrir o responsável pelos fatos. Foi embora. Em 13/1/2021, Miriam recebeu mensagem de Sandra, sua vizinha, sua antiga vizinha, confessando ser ela a autora das ofensas, bem como esclarecendo que informou os fatos ao delegado de polícia, em razão de seu arrependimento. Ou seja, senhores, olha que interessante. No dia 17/5/2020, Miriam sofre crime contra a honra, ação penal privada. Mas ela só vem a saber da autoria no dia 3/1/2021. Pergunto aos senhores, quando começa a contar o prazo decadencial para Miriam mover a queixa? Da data do fato ou da conhecimento da autoria? Do conhecimento da autoria. E quantos meses ela tem? 6 meses. Então, Miriam tem, a partir do 3/1/2021, 6 meses para processar Sandra. Ora, mês 3, mês 1, mês 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem até o dia 2/7/2021. Sim, porque, mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 meses. Mês... Opa, que trem é esse, cara? Janeiro, fevereiro... Eu sou o professor lá que inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós somos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo. Nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá. A LAC Concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados. É isso mesmo que estudaram aqui na LAC Concurso. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele está transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100,00. E nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Então essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso.
Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lac, a dedicação da Lá Concurso, você vai ter de forma integral. Então, venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.